Salve, pessoal! A Supercopa do Brasil será decidida entre Atlético Mineiro e Flamengo nesse domingo. Mas a competição já tem muita história para contar. É um lance TBT em clima de final. Chega mais! Na verdade, a Supercopa iniciou em 90. Foi no ano seguinte à criação da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Mas ela enfrentou um empecilho do calendário nacional. Não tinha data onde encaixar o confronto entre Grêmio e Vasco. Diante de tanto impasse, a solução mais viável foi pegar os confrontos das equipes na Copa Libertadores. Os representantes brasileiros se enfrentariam na fase de grupos e colocar o resultado dos dois, a soma do resultado dos dois, e de lá sairia o campeão. Aí com isso aconteceu uma coisa inusitadíssima. Pela primeira rodada do torneio continental, foi o jogo de ida também da Supercopa do Brasil. Grêmio e Vasco jogaram no Olímpico. Foi uma partida que teve atraso de 35 minutos devido a problema de energia elétrica no estádio. E depois de um primeiro tempo morno, o Grêmio abriu o placar em uma bola alçada para a área. O centroavante Nilson, subiu mais do que a zaga, fez 1-0. Logo depois, o Zé do Carmo perdeu a bola e o Meia Cuca, um dos destaques do Grêmio, fez o lançamento. Darcy surgiu no meio da zaga e fez o segundo gol, decretando 2-0 do Grêmio. No mês seguinte, depois de algumas rodadas também da Libertadores, aconteceu o jogo de volta da Supercopa do Brasil. Foi uma noite muito chuvosa no Rio de Janeiro. O Vasco tentou ao máximo, dava campo muito pesado. Houve algumas investidas do Bebeto, do Bismarck, do Tita, mas o bloqueio gremista estava muito forte, destaque inclusive do volante Jandir, e o Mazzaropi estava muito bem, estava muito inspirado. Mazzaropi, inclusive, que tinha jogado no Vasco já. O placar mantido em 0-0. O Grêmio foi o campeão da Supercopa do Brasil de 90, mas nada de volta olímpica e nada de troféu. Era um evento da Conmebol. O mais curioso, essa vitória no jogo de ida, esse 2-0, foi a única vitória gremista na fase de grupos. A equipe não foi bem, acabou eliminada da competição logo de cara, enquanto o Vasco se classificou. Com relação ao troféu da Supercopa, o Grêmio ainda está pleiteando. Já no ano seguinte, o modelo da Supercopa do Brasil foi já semelhante ao que a gente tem atualmente. Jogo único entre os campeões da Copa do Brasil e do Brasileiro. Era Flamengo e Corinthians. O palco era o Morumbi, expectativa de casa cheia, afinal, duas maiores torcidas do Brasil, mas nada. O jogo estava marcado para o domingo e 2 dias antes foi feriado em São Paulo. Cerca de 2.000 pessoas foram ao Morumbi assistir a partida. O Flamengo, então comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, tinha o Júnior como referência e a garotada, o Nélio, o Marcelinho e também o Zinho tentaram jogadas, mas estava bem difícil de passar pelo Corinthians. E aos poucos a equipe comandada pelo Nelson Batista se recuperou e numa bola alçada pelo Giba, o Neto fez o gol da vitória depois de uma saída em falso do Zé Carlos. Com 1-0, os corintianos se sagraram campeões. Em 92, algumas pessoas falam de uma suposta terceira edição da Supercopa. Houve a Taça Brahma dos Campeões. Foi uma partida disputada em agosto, envolvendo o campeão brasileiro da Série A, o Flamengo, e o campeão da Série B do Brasileiro, o Paraná. Um jogo em que o time paranista saiu na frente com o gol do Aduilson. O Flamengo virou, gols do Paulo Nunes e do Zinho, e o João Antônio empatou em 2-2, mas nos pênaltis o Flamengo venceu por 4-3. Agora, o próprio Flamengo considera o torneio amistoso. Uma competição oficial da Supercopa do Brasil só veio mesmo em 2020. E recomeçou a rotina um pouquinho acidentada, mas porque de início estava prevista para iniciar a temporada. Era o jogo marcado para 19 de janeiro. Só que o Flamengo, campeão brasileiro de 2019 e que ia enfrentar o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil de 2019, o Flamengo disputou também o Mundial de Clubes, a final do Mundial de Clubes. O jogo decisivo foi no dia 21 de dezembro. Com isso, o jogo foi transferido para dia 16 de fevereiro. E no Mané Garrincha, o rubro-negro
com sua equipe titular, com sua equipe completa, não deu chance para o Atlético Paranaense. Bruno Henrique e Gabigol encaminharam a vitória e De Arrascaeta definiu 3-0. A pandemia também afetou a rotina da Supercopa do Brasil. O Flamengo, campeão brasileiro do ano anterior, e o Palmeiras, que venceu a Copa do Brasil de 2020, se encararam na edição de 2021 da Supercopa do Brasil. Num jogo em 11 de abril, o Palmeiras teve 2 gols do Rafael Veiga, o Flamengo teve gols de Gabigol e Arrascaeta, empate em 2-2, bastante intenso, bastante emocionante. Depois de tanto pressionarem, o jogo foi para os pênaltis, com grandes atuações dos goleiros. No fim, os rubro-negros levaram a melhor, com Diego Alves brilhando. Domingo agora tem Atlético Mineiro, campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, encarando o Flamengo, vice-campeão brasileiro, mas que tem a moral de tentar o tricampeonato da Supercopa do Brasil. Qual é o seu palpite? Até a próxima!